Existe um detalhe na narrativa dos patriarcas que costuma passar despercebido. A Bíblia não começa essa fase falando de leis, mandamentos ou moral. Ela começa falando de movimento. Um homem ouve um chamado e se desloca. Abraão não recebe o manual, recebe uma ruptura. Ele não sabe exatamente para onde vai, apenas sabe que não pode mais permanecer onde está. Isso muda tudo, porque o texto está ensinando de forma silenciosa que o poder espiritual não nasce da obediência cega, mas da capacidade de abandonar identidades antigas. Antes de qualquer povo eleito, existe um indivíduo em transição. Antes de qualquer promessa, existe um vazio aceito. Essa estrutura se repete na vida humana. Todo salto de consciência começa quando o que antes era seguro passa a parecer insuficiente. O patriarca não é um herói moral. Ele é um arquétipo do ser humano no limiar entre o conhecido e o possível. O texto é desconcertante porque não oferece conforto. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Não há promessa imediata de segurança, apenas a indicação de um caminho. Isso revela algo profundo sobre o funcionamento da consciência. O chamado verdadeiro nunca vem acompanhado de garantias externas. Ele exige confiança em algo que ainda não pode ser provado. Por isso, essa narrativa atravessa culturas e épocas. Não fala apenas de Abraão. Fala de qualquer pessoa que já sentiu que continuar igual era uma forma lenta de se perder. O poder espiritual aqui não é a dominação, é escuta. Não é controle, é disponibilidade interna. A tradição está ensinando que a autoridade interior nasce quando alguém aceita caminhar sem mapa, guiado por uma intuição que ainda não sabe explicar. Essa é a base de todo arquétipo patriarcal. Não o pai que manda, mas o que inaugura o caminho. Quando lemos essas histórias apenas como biografias antigas, elas parecem distantes. Mas quando entendemos os patriarcas como funções da consciência, tudo se aproxima. Abraão representa o impulso de sair. Isaac, a experiência de sustentar o que foi conquistado. Jacó, o conflito interno entre quem se é e quem se quer ser. Esses nomes não são apenas personagens, são estágios de amadurecimento psíquico e espiritual. A Bíblia organiza a experiência humana em figuras, não em conceitos abstratos, porque figuras ensinam melhor do que definições. O poder espiritual aqui não é a força bruta, mas capacidade de atravessar crises sem perder o eixo interno. Cada patriarca carrega uma tensão específica: medo, dúvida, astúcia, renúncia. Porque o texto não idealiza o despertar. Ele mostra que crescer em consciência é sempre instável e justamente por isso humano. Uma das inversões mais sutis dessa narrativa é a forma como o poder aparece. Os patriarcas não governam impérios, não erguem tronos, não comandam multidões. E ainda assim, deles nasce uma linhagem espiritual que atravessa milênios. Isso revela uma lógica diferente da que estamos acostumados. Aqui, poder não é imposição, é alinhamento. Abraão não conquista territórios, ele sustenta uma promessa. Isaac não expande fronteiras, ele preserva uma herança invisível. O texto está mostrando que existe um tipo de autoridade que não depende de reconhecimento externo. Ela se manifesta na coerência entre escuta, ação e permanência. Esse tipo de poder é silencioso, mas estruturante. Ele não força a realidade, ele a organiza a partir de dentro. Na vida comum, isso se traduz de forma clara.
As pessoas mais influentes nem sempre são as mais barulhentas, mas aquelas que permanecem inteiras quando tudo ao redor oscila. Isaac é frequentemente visto como um personagem apagado, quase passivo, mas isso é um erro de leitura. Sua função não é iniciar nem romper, é sustentar. Ele representa um estágio raro da consciência, a capacidade de pensar fiel a um eixo interior sem precisar provar nada. Enquanto Abraão caminha, Isaac permanece. Enquanto o pai escuta o chamado, o filho aprende a confiar na continuidade. Isso ensina algo fundamental. Nem toda evolução exige ruptura. Às vezes, o avanço está em sustentar o que já foi conquistado, sem distorcê-lo. Esse é um poder mais difícil do que parece. Manter coerência ao longo do tempo exige maturidade, não entusiasmo. O texto sugere que muitas crises humanas surgem quando alguém tenta pular esse estágio, quando quer expandir sem antes estabilizar. Isaac encarna o arquétipo da permanência consciente, algo profundamente necessário em um mundo viciado em movimentos sem direção. Se Isaac sustenta, Jacó confronta. Sua história é marcada por tensão, engano e conflito, inclusive consigo mesmo. Ele luta, foge, retorna, erra e insiste. E é exatamente por isso que ele se torna central. Jacó representa o momento em que a consciência deixa de ser inocente. Ele sabe que há divisão dentro dele e não tenta negá-la. A famosa luta noturna não é um evento externo espetacular, mas uma imagem poderosa do confronto interior. Jacó luta com aquilo que não consegue nomear, mas que sabe que precisa atravessar. Sai mancando, não vitorioso. Isso é essencial. O texto está dizendo que a transformação verdadeira deixa marcas. Não há despertar sem perda de ilusões. Não há amadurecimento sem cicatriz. O novo nome que Jacó recebe não apaga o conflito, ele o integra. Esse é um dos ensinamentos mais honestos da narrativa bíblica. Quando Jacó recebe um novo nome, algo profundo está acontecendo. Na tradição simbólica, mudar de nome não é trocar um rótulo, é assumir um novo estado de ser. O nome expressa função, não identidade física. Jacó deixa de ser apenas aquele que luta para se tornar aquele que atravessou a luta. Ele mostra que a consciência não se define por quem fomos, mas pelo que conseguimos integrar. O texto ensina que identidade espiritual não é essência imutável, é processo. Por isso, os patriarcas mudam ao longo da narrativa. Eles não começam prontos, eles se tornam. Esse detalhe é crucial para quem busca sentido hoje. Não existe um eu verdadeiro, perdido no passado, esperando ser resgatado. Existe um eixo interno que se revela conforme enfrentamos o que evitamos. O poder espiritual aqui não está em ser puro, mas em se tornar íntegro. Um ponto desconfortável da história de Jacó é que ele engana, ele manipula situações, distorce acordos, se antecipa de forma questionável. E ainda assim, o texto não o elimina da linhagem. Isso não é descuido moral, é ensinamento simbólico. A narrativa está mostrando que a consciência, em seus estágios iniciais, ainda tenta controlar a realidade em vez de confiar nela. O engano aqui não é virtude, mas fase. Jacó não é exaltado por enganar. Ele é transformado apesar disso. Essa nuance é fundamental. O texto não idealiza o processo humano. Ela reconhece que antes da integração há medo, comparação e tentativa de vantagem.
Muitos conflitos internos surgem quando tentamos parecer espirituais antes de estarmos inteiros. A história ensina que a maturidade não nasce da perfeição, mas do esgotamento das estratégias falsas. Só quando Jacó não pode mais fugir nem manipular, o verdadeiro confronto acontece. Não é durante o dia que a grande virada ocorre, mas à noite. Esse detalhe nunca é casual. A noite simboliza o momento em que as referências externas desaparecem. Não há espelhos, testemunhas ou papéis sociais. Resta apenas o indivíduo consigo mesmo. É nesse espaço que a luta acontece. A Bíblia usa a noite repetidamente como cenário de revelações, porque é ali que a consciência perde suas distrações. A luta não tem forma clara, não tem nome definido, é confusa, exaustiva, prolongada. Isso reflete com precisão a experiência humana quando algo precisa mudar profundamente. Não se trata de entender intelectualmente, mas de atravessar um limiar interno. A madrugada representa esse intervalo instável entre o que já não somos e o que ainda não conseguimos sustentar. O texto está ensinando que a transformação real não acontece sob holofotes, mas no silêncio desconfortável de quem não pode mais fingir. Após a luta, Jacó sai mancando. Isso é crucial. Ele não sai fortalecido fisicamente, nem triunfante aos olhos do mundo. Ele sai mancando. A ferida não é punição, é sinal. Ela impede que ele volte a ser quem era antes. A narrativa está mostrando que toda verdadeira transformação deixa um limite permanente. Algo em nós perde a antiga agilidade, a antiga arrogância, a antiga ilusão do controle. Essa ferida funciona como memória encarnada. Ela lembra constantemente que houve um antes e um depois. No cotidiano, isso se manifesta como sensibilidade maior, cautela, profundidade. Quem atravessa um conflito real não volta igual. O texto ensina que maturidade não é ausência de dor, mas relação consciente com ela. A ferida de Jacó não o enfraquece espiritualmente, ela o ancora. Ela garante que o novo nome não seja apenas simbólico, mas vivido no corpo. Quando a luta termina, Jacó recebe uma bênção, mas não é uma recompensa agradável, é uma confirmação exigente. Ele recebe um novo nome, mas também uma nova responsabilidade. A bênção não resolve seus problemas, redefine sua posição diante deles. Esse ponto desmonta uma expectativa comum, a ideia de que crescimento espiritual traz alívio imediato. O texto sugere o oposto. A bênção amplia a consciência e com ela o peso das escolhas. Jacó agora sabe quem é, e isso o impede de viver de forma inconsciente. Essa é a verdadeira inversão do poder espiritual. Quanto mais lúcido alguém se torna, menos pode se esconder atrás de desculpas. A bênção não remove a tensão da vida, ela a torna significativa. E é exatamente isso que a narrativa dos patriarcas está ensinando. O sentido não elimina o esforço, mas o justifica. O nome Israel não é um prêmio espiritual, é uma reposição interna. Jacó deixa de ser aquele que se antecipa, que se apoia em artifícios, que tenta garantir o futuro com astúcia. Israel surge quando a identidade deixa de ser construída por reação e passa a ser sustentada por presença. O novo nome indica que algo foi alinhado no centro. Não se trata de santidade, mas de coerência. A narrativa ensina que nomes nesse contexto representam estados de consciência. Enquanto Jacó age movido pelo medo da perda, Israel age a partir da consciência do chamado.
Isso muda a forma como ele se relaciona com o tempo, com o outro e consigo mesmo. O texto revela que a verdadeira mudança não está no comportamento externo imediato, mas na posição interna a partir da qual as decisões passam a emergir. É isso que inaugura uma nova etapa da linhagem. Logo após a transformação, Jacó precisa reencontrar Esaú. Isso não é coincidência narrativa. Nenhuma transformação é completa sem o confronto com aquilo que foi evitado. Esaú representa o passado não resolvido, a culpa acumulada, a história mal fechada. O texto mostra que não há fuga possível. O que não é integrado retorna. Mas algo mudou. Jacó agora não se aproxima com truques, nem com discursos calculados. Ele se curva. Esse gesto não é submissão externa, é reconhecimento interno. A narrativa revela que quando a consciência amadurece, ela não precisa mais vencer o passado, ela o integra. O encontro não termina em vingança, mas em reconciliação. Isso ensina que muitos conflitos externos só persistem porque internamente ainda operamos a partir da antiga identidade. Quando o centro muda, o mundo responde de outra forma. A história dos patriarcas costuma ser lida como uma seleção divina exclusiva, mas o texto aponta outra direção. A linhagem não é um privilégio étnico, é continuidade de consciência. Cada geração herda não apenas bênçãos, mas conflitos não resolvidos, padrões emocionais e estruturas internas. Jacó recebe algo, transforma parcialmente e transmite o restante. Isso desmonta a ideia de perfeição ancestral. A narrativa é honesta ao mostrar que a construção do povo não acontece por pureza, mas por repetição e correção progressiva. O poder espiritual aqui não está em ser escolhido, mas em sustentar o processo ao longo do tempo. A Bíblia está ensinando que consciência coletiva não nasce de um indivíduo iluminado, mas de gerações que enfrentam, erram, ajustam e seguem. A linhagem é o fio invisível que conecta esforço humano, memória e responsabilidade histórica. A marca no corpo de Jacó não desaparece com o tempo. Ele continua mancando. Isso revela um princípio profundo. A consciência não habita apenas ideias, ela se inscreve no corpo. O corpo guarda a história das transformações reais. A Bíblia não separa espiritualidade de experiência encarnada. Pelo contrário, ela afirma que aquilo que não atravessa o corpo não se sustenta. A marca física impede Jacó de esquecer o processo que o formou. Ela atua como âncora contra recaídas identitárias. Esse detalhe mostra que amadurecimento não é entusiasmo espiritual, mas integração profunda. O corpo passa a carregar memória, limite e sabedoria. A narrativa ensina que aquilo que nos fragiliza externamente, muitas vezes nos estabiliza internamente. A ferida não é obstáculo à missão, é garantia de que ela não será vivida de forma inconsciente. Com a expansão da família de Jacó, a narrativa muda de foco. O texto deixa de tratar apenas do indivíduo e passa a revelar um campo mais complexo. A multiplicação interna. Os filhos não são apenas personagens históricos, mas expressões de forças psíquicas distintas emergindo de um mesmo centro. Cada filho manifesta um traço, um impulso, uma tendência que antes coexistia de forma implícita no patriarca. A Bíblia sugere que quando a consciência se amplia, ela não se torna uniforme, ela se fragmenta para se conhecer melhor. Essa fragmentação não é falha, é etapa.
O conflito entre irmãos nasce da incapacidade inicial de reconhecer que todos pertencem ao mesmo todo. O texto ensina que muitas tensões familiares, sociais e internas não surgem por maldade, mas por falta de integração entre partes legítimas da própria identidade que ainda disputam centralidade. Entre os filhos, José se destaca não por perfeição, mas por deslocamento. Ele enxerga antes, sente antes, sonha antes. Isso o torna estranho dentro do próprio grupo. A narrativa mostra que a consciência que amadurece antes do coletivo costuma ser rejeitada e não compreendida. Os sonhos de José não são previsões externas, mas percepções internas de uma ordem que ainda não se manifestou. Ele vê uma estrutura futura que os demais ainda não conseguem sustentar. Isso desperta inveja, medo e ressentimento. O texto revela que a violência contra José não nasce do ódio puro, mas da incapacidade do grupo de lidar com aquilo que expõe sua própria limitação. A consciência que antecipa o tempo carrega um preço: solidão, ruptura e exílio temporário. Ainda assim, ela é necessária para a reorganização futura do todo. Quando José é lançado no poço, a narrativa entra em sua fase mais silenciosa e mais decisiva. O poço simboliza o colapso de toda identidade sustentada por reconhecimento externo. Ali não há pai, não há irmãos, não há promessa visível, apenas vazio. O texto sugere que nenhuma consciência amadurecida nasce sem atravessar esse tipo de ruptura. A descida não é punição, é depuração. Ao ser vendido, José perde controle total sobre o seu próprio destino. Isso desmonta qualquer ilusão de mérito pessoal. A Bíblia ensina que a consciência que será capaz de sustentar poder mais tarde precisa primeiro aprender a não depender dele. O poço não forma líderes visíveis, forma estruturas internas estáveis. É nesse silêncio que o personagem começa a ser preparado para lidar com sistemas maiores do que a sua própria história pessoal. A chegada de José ao Egito costuma ser lida como o afastamento da promessa, mas o texto aponta outra camada. O Egito não é apenas um lugar, é um sistema complexo, organizado e hierárquico. Ele representa um mundo estruturado, funcional, eficiente, mas espiritualmente indiferente. Ao ser inserido nesse sistema, José aprende a operar dentro da forma sem perder o centro. Essa é uma etapa crucial. A consciência não se prova apenas no isolamento espiritual, mas na capacidade de permanecer íntegra dentro de estruturas que não compartilham seus valores. O texto mostra que o verdadeiro poder espiritual não é fugir do sistema, mas atravessá-lo sem se tornar ele. José começa a aprender a linguagem do mundo sem abandonar a linguagem interna. Essa tensão prepara o terreno para o próximo estágio da narrativa. O que diferencia José dentro do sistema egípcio não é força, posição ou linhagem, mas a capacidade de interpretar. Ele não cria sonhos, ele os escuta. Isso é decisivo. A narrativa mostra que o verdadeiro poder espiritual não impõe sentido. Ele revela sentido onde outros veem caos. Interpretar é organizar o invisível antes que ele se torne crise visível. Por isso, José ascende sem precisar competir diretamente. O texto ensina que toda a sociedade entra em colapso não por falta de recursos, mas por incapacidade de ler seus próprios sinais. A interpretação antecede a ação correta.
José não oferece magia nem promessa, oferece clareza. A clareza é ameaçadora para sistemas confusos, mas indispensável para sistemas que querem sobreviver. Aqui, a Bíblia desloca o conceito de poder. Quem interpreta corretamente governa, mesmo sem coroa. A fome que chega ao Egito não é apenas agrícola, ela é simbólica. É o momento em que o vazio deixa de ser individual e se torna coletivo. Sistemas podem funcionar por muito tempo ignorando o sentido, mas não indefinidamente. Quando o estoque simbólico acaba, a crise emerge. José havia previsto isso porque soube ouvir antes. A narrativa revela um padrão recorrente. Crises não surgem de repente, apenas se tornam visíveis de uma vez. O texto ensina que quem aprende a lidar com a escassez sem pânico desenvolve autoridade legítima. José administra não apenas grãos, mas tempo, expectativa e medo. Ele ensina o povo a atravessar a falta sem desintegração. Aqui, o poder espiritual se manifesta como capacidade de sustentar a ordem quando tudo ao redor pede desespero. Quando os irmãos retornam, a narrativa muda novamente de eixo. O confronto não é externo, é interno. José agora ocupa a posição de poder, mas o teste não é se ele governa bem, é se ele se reconhece inteiro. O texto mostra que nenhuma consciência amadurecida está completa enquanto foge de sua própria história. Os irmãos representam partes antigas da psique que foram reprimidas, negadas ou feridas. José poderia se vingar, mas isso o manteria preso ao passado. Ao escolher observar, testar e escutar, ele permite que algo mais profundo aconteça: integração. A Bíblia ensina que perdão não é esquecimento, é reorganização interna. O reencontro revela que o verdadeiro fechamento de ciclo não ocorre quando o outro muda, mas quando a consciência não precisa mais reagir. Benjamim surge como símbolo delicado nessa etapa. Ele não participou da violência original, mas carrega o vínculo mais profundo com José. Sua presença ativa a memória emocional mais antiga. O teste imposto aos irmãos não é cruel, é revelador. José observa se eles repetirão o padrão antigo, sacrificar um para salvar o grupo, ou se algo mudou. O texto sugere que a transformação verdadeira se prova sob pressão, não em discurso. Quando Judá se oferece no lugar de Benjamim, ocorre a virada simbólica. O arquétipo do ego competitivo começa a ceder espaço ao arquétipo da responsabilidade. Esse gesto sela a integração possível. A consciência coletiva só amadurece quando alguém assume o peso que antes empurrava para o outro. Aqui o ciclo iniciático se fecha. A famosa declaração de José não é uma justificativa da dor, mas uma reinterpretação do sentido. Ele não nega o mal sofrido, mas o reinsere em uma narrativa maior. O texto ensina que a cura profunda não elimina o trauma, ela o ressignifica. José mostra que a consciência amadurecida não pergunta apenas por que isso aconteceu, mas o que isso construiu em mim. Essa mudança de eixo transforma vítimas em portadores de sentido. A Bíblia não romantiza o sofrimento, mas revela que ele pode ser metabolizado em sabedoria. O trauma não desaparece, mas perde o poder de definir a identidade. Esse é um dos pontos mais altos da narrativa iniciática, quando a dor deixa de ser centro e se torna linguagem. O ciclo dos patriarcas se encerra mostrando que o verdadeiro poder espiritual
não está em dominar o mundo, mas em sustentar coerência interna ao atravessá-lo. Abraão ensinou o chamado, Isaque ensinou a permanência, Jacó ensinou a transformação, José ensinou a integração no sistema. Juntos, eles se formam um mapa progressivo da consciência humana amadurecendo. A Bíblia sugere que toda pessoa atravessa essas fases, ainda que de forma inconsciente. O poder espiritual não nasce pronto. Ele é construído por quedas, deslocamentos, silêncios e escolhas éticas sob pressão. Encerrar esse ciclo é preparar o terreno para o próximo. Quando a consciência deixa de ser individual, passa a ser coletiva. É nesse ponto que a narrativa bíblica muda de escala e a jornada se aprofunda. Nada do que foi visto aqui existe para ser organizado em categorias claras. Os patriarcas não foram modelos morais, nem figuras históricas para admiração passiva. Eles representam estados internos que surgem quando a consciência começa a assumir responsabilidade pelo invisível que carrega. Por isso, suas histórias nunca são limpas, nunca são confortáveis, nunca são lineares. Onde há poder espiritual nascente, há conflito, ruptura e ambiguidade. Quando essas figuras desaparecem do texto, algo muda de forma irreversível. A experiência direta começa a ser substituída por estrutura. A voz interna cede espaço à regra. O chamado dá lugar à norma e o que antes era vivo passa a ser administrado. Esse não é o fim de um tema, mas o ponto exato onde a jornada se torna mais densa. A partir daqui, o símbolo começa a endurecer, e compreender isso antes do próximo estágio faz toda a diferença. E o que vem a seguir não amplia a liberdade, redefine seus limites.